Como desenvolver hábitos mais saudáveis. Você já se pegou olhando para o espelho, pensando, de novo, eu disse que ia mudar e aqui estou repetindo tudo o que eu prometi que não faria mais. Aquele sentimento silencioso de frustração. Não por ter errado, mas por ter se traído, por ter cedido àquela velha desculpa, por ter deixado o automático vencer mais uma vez. Não é preguiça, não é fraqueza, é ruído. O ruído da comparação, o ruído da pressa, o ruído da cobrança por mudar tudo de uma vez. Mas ninguém constrói uma casa nova vivendo ainda nas ruínas da antiga. A maioria não percebe, mas está tentando construir hábitos saudáveis a partir da culpa, da vergonha, do arrependimento, como se a raiva por si mesmo fosse suficiente para criar um novo ciclo. Só que a raiva pode até te empurrar para o primeiro passo, mas é a clareza que te mantém andando. A clareza de quem você quer se tornar. A clareza de como você quer viver quando ninguém estiver olhando. Porque o hábito que você ignora hoje, mesmo que pareça pequeno, está moldando silenciosamente a pessoa que você vai encontrar no espelho daqui a um ano. É como um voto silencioso. Cada vez que você escolhe apertar o botão da repetição, mesmo sabendo que isso te afasta da sua versão mais leve, mais lúcida, mais presente, você está dizendo a si mesmo que continuar quebrado é mais seguro do que tentar se consertar. Mas e se não fosse sobre conserto? E se fosse sobre realinhamento? Esse vídeo não é sobre te dar uma lista de 10 hábitos saudáveis que você já viu 1000 vezes por aí. É sobre ir na raiz, na percepção, na forma como você pensa antes de agir, na voz interna que você alimenta quando ninguém mais está ouvindo. Hoje você vai descobrir que os hábitos mais poderosos não nascem da motivação, nascem do silêncio, do espaço entre o velho impulso e a nova decisão. E nesse espaço, algo começa a mudar. Não aos gritos, mas com firmeza. Se você já tentou mudar seus hábitos e não conseguiu sustentar, esse vídeo é o seu ponto de virada. Não por causa do conteúdo, mas porque talvez pela primeira vez você vai parar de tentar lutar contra si mesmo e começar a cooperar com a sua versão mais sábia. Então respira, você não está atrasado. Você não falhou, você apenas ainda não aprendeu a se escutar com presença. E é isso que começa agora. Quase todo mundo que tenta mudar começa do mesmo lugar, da frustração. E essa frustração cria uma urgência, um impulso de agir, de fazer diferente, de começar do zero. Mas existe um erro silencioso que quase ninguém percebe nesse processo. Tentar mudar o comportamento antes de mudar a percepção. É como trocar a lâmpada de um cômodo em ruínas, achando que isso vai iluminar um novo caminho. As pessoas criam metas, dietas, horários, aplicativos de produtividade. Elas começam com força, com energia, com aquele entusiasmo inicial que parece imbatível, mas dentro delas, nada mudou. A identidade continua a mesma, a voz interna ainda diz, você sempre desiste. O subconsciente ainda associa esforço à dor, mudança à insegurança e consistência à obrigação. E o pior, o cérebro, por natureza, é econômico. Ele não gosta de gastar energia. Ele quer repetir, automatizar, poupar. Mesmo que isso signifique manter padrões que te adoecem. Por isso, você vê pessoas que começam a treinar e param, começam a comer melhor e voltam aos velhos vícios. Elas acham que precisam de mais força de vontade. Mas não é isso. Elas estão tentando agir como alguém que elas ainda não acreditam ser. Imagina um sistema interno rodando em segundo plano dizendo, isso não é você.
É como tentar nadar contra uma corrente invisível que te puxa de volta para o antigo eu. E tem mais um detalhe que torna tudo ainda mais difícil. Quanto mais você força uma mudança externa sem uma reconstrução interna, mais o cérebro associa a mudança à dor. Ou seja, cada tentativa frustrada vira mais um tijolo nesse muro invisível que te separa do novo hábito. Você começa a acreditar que não nasceu para isso, que não tem disciplina, que está condenado a repetir. Mas o problema não está no que você faz, está no que você pensa sobre o que faz, no significado que você dá ao processo, na maneira como você interpreta cada queda. E aqui mora a chave. Mudança real começa quando você para de ver o hábito como uma prisão que te impede de ser livre e começa a ver como uma ponte que te conduz à liberdade real. Não a liberdade de fazer tudo o que quer, quando quer, mas a liberdade de escolher quem você quer se tornar, mesmo diante do impulso contrário. Por isso, antes de qualquer plano, método ou rotina, é preciso fazer uma pergunta simples. Eu estou tentando mudar para fugir de quem fui ou para construir quem posso ser? Essa pergunta muda tudo, porque quando a mudança vem da fuga, ela é frágil, mas quando ela vem da visão, ela é firme. A partir de agora, não pense mais em mudar seus hábitos. Pense em reprogramar a forma como você se vê. O comportamento será só uma consequência. E essa reprogramação começa com um voto de integridade. Com você mesmo, sem pressa, sem culpa, sem se comparar com ninguém. Porque o erro não é tentar e cair. O erro invisível é insistir em mudar por fora, quando ainda está repetindo o mesmo padrão por dentro. Agora que você entendeu o que realmente te impede de sustentar um novo hábito, é hora de ir mais fundo. No próximo capítulo, você vai descobrir o ponto de virada. Como pequenos votos de identidade silenciosos podem transformar seus dias e a sua vida. Você não se torna saudável quando começa a comer melhor, nem disciplinado quando cumpre uma rotina por alguns dias. A verdadeira transformação começa quando você decide se ver como alguém que age assim por natureza, não por obrigação. Esse é o ponto cego da maioria das pessoas. Elas querem agir diferente sem pensar diferente. Querem resultados de um novo eu, carregando a mentalidade do antigo. Mas existe uma verdade que não pode ser ignorada. Toda a ação é uma afirmação de identidade. Cada escolha que você faz, por menor que pareça, está dizendo ao seu cérebro quem você está escolhendo ser. Pular o treino pode parecer apenas preguiça, mas é, silenciosamente, reforçar a ideia de que você é alguém que sempre começa e nunca termina. Aceitar mais um alimento que te inflama pode parecer inofensivo, mas é sussurrar para si mesmo: eu não mereço cuidar de mim com seriedade. Você já parou para pensar nisso? Que cada microescolha é como um voto. Um voto invisível para construir ou destruir a imagem que você carrega de si mesmo. E aqui está o segredo que muda o jogo. Não é a força da sua vontade que te transforma. É a repetição silenciosa de pequenas decisões que se alinham com a pessoa que você quer se tornar. É a consistência naquilo que ninguém vê. É o sim dado no silêncio, longe do aplauso, sem post, sem testemunha. Só você, com sua consciência. Pessoas que sustentam hábitos saudáveis não são feitas de uma matéria especial. Elas simplesmente entenderam que a mudança mais poderosa é aquela que começa na identidade, não no esforço. Elas não perguntam o que eu tenho que fazer hoje. Elas perguntam o que alguém como eu faria agora. E essa pergunta é tudo. Porque ela tira você da reatividade e te coloca no comando. Ela força sua mente a se alinhar com um novo padrão mental antes mesmo da ação.
Imagine se cada decisão sua fosse filtrada assim. Essa escolha fortalece quem eu quero ser ou me aproxima de quem eu costumava ser? Você sentiria o peso real das suas atitudes. E mais que isso, começaria a valorizar cada pequena vitória, não como um feito isolado, mas como um passo coerente com sua nova identidade. É assim que um hábito saudável deixa de ser um esforço e se torna uma expressão natural de quem você é. Porque quando a identidade está clara, o comportamento segue com menos resistência. Então, da próxima vez que a dúvida bater, quando a preguiça vier, quando o velho padrão quiser dominar, não pense em agir pela obrigação de fazer o certo. Pense em agir pela integridade com quem você está se tornando. Esse voto diário, silencioso, íntimo, repetido, tem mais poder que qualquer motivação explosiva. É ele que reconstrói, passo a passo, uma nova versão de você, mais estável, mais coerente, mais forte. E aqui vai um exercício simples, mas profundo. Escolha uma frase que represente essa nova identidade. Algo como: sou alguém que honra meu corpo, ou sou uma pessoa firme com minhas escolhas. E repita essa frase todas as manhãs, em voz alta, para que sua mente ouça, para que sua consciência recorde, para que sua energia se alinhe. Você não precisa esperar meses para sentir essa mudança. Ela começa hoje. No momento em que você para de tentar se encaixar em um novo hábito e começa a habitar uma nova versão de si mesmo. No próximo capítulo, vamos explorar algo que muitos negligenciam, mas que pode acelerar ou sabotar qualquer tentativa de mudança: o poder invisível do ambiente. Existe algo silencioso moldando seus hábitos todos os dias, e a maioria das pessoas nem percebe. Não é sua disciplina, não é sua motivação, é o seu ambiente, aquilo que você vê, ouve, sente e respira ao seu redor. A forma como sua casa está organizada, os sons que preenchem o seu dia, as pessoas com quem você convive, a luz que entra pela janela, até a maneira como você se veste ao acordar. Tudo isso constrói uma atmosfera invisível que ou favorece o seu crescimento ou sabota qualquer intenção. Seu cérebro é como um radar de economia de energia. Ele capta estímulos, reconhece padrões e busca repetir aquilo que exige menos esforço. Se há um biscoito na mesa e ele está à vista, seu cérebro já registra: isso é fácil, isso é acessível, isso é familiar. Não se trata de fraqueza, se trata de configuração. E o mais perigoso disso é que quando o ambiente não é intencional, ele acaba sendo reativo. Você se torna refém daquilo que está ao alcance, mesmo que isso vá contra os seus objetivos. Quer criar um hábito de leitura, mas a televisão está ligada, o celular vibra e o sofá te engole. Quer comer melhor, mas a geladeira está cheia de distrações e nada está pronto. Quer dormir cedo, mas o quarto é um campo de guerra de estímulos luminosos e ruídos digitais. É por isso que mudar o ambiente é mais eficaz do que prometer ser forte. Porque o ambiente certo reduz a necessidade de força de vontade. E esse ambiente não é só físico, é também mental, é emocional. É feito das conversas que você ouve, dos perfis que você segue, das vozes que ocupam sua mente nas horas silenciosas. Quantas vezes você tentou mudar, mas estava cercado de pessoas que zombam de disciplina, ou de ambientes que celebram o desleixo como se fosse liberdade? Como sustentar um hábito saudável se tudo ao redor sinaliza o contrário? Aqui está a verdade prática. Você precisa moldar o seu ambiente como um aliado silencioso, transformar ele num sistema de apoio.
Fazer com que, mesmo nos dias difíceis, o contexto te empurre na direção certa. E isso não exige grandes reformas. São microajustes com impacto enorme. Troque a posição do celular antes de dormir. Desinstale um aplicativo por 7 dias e observe sua clareza mental. Deixe um copo de água visível logo ao acordar. Coloque um livro no lugar da televisão por apenas uma semana. Fixe um post-it no espelho com a pergunta: como eu quero me sentir hoje? Pequenas âncoras visuais ativam grandes mudanças comportamentais. Até a sua roupa influencia seu nível de energia e decisão. Já reparou como usar algo específico para o treino ativa uma postura mais firme? O cérebro associa símbolos a estados mentais. Você pode usar isso a seu favor ou ignorar e continuar lutando contra a maré. E o mais importante, cultive um ambiente emocional mais limpo. Reduza a presença de quem só reclama. Afaste-se de quem ridiculariza sua busca por mudança. Não se trata de superioridade, se trata de preservar o terreno fértil da sua mente. Porque é impossível florescer em solo contaminado todos os dias. Seu ambiente é como uma estufa e você é a planta que cresce conforme o que recebe. Luz, ar, espaço, água, som. A diferença entre uma vida sufocada e uma vida saudável pode estar naquilo que te cerca, não apenas naquilo que você sente. Antes de exigir mais de si, pergunte: meu ambiente me empurra ou me puxa para trás? Agora você entende por que tantos recomeços fracassam? Não é porque falta força, é porque falta alicerce. No próximo capítulo, vamos transformar a maneira como você encara seus objetivos. Porque talvez o que esteja te impedindo de evoluir seja a própria ideia de meta. Você foi ensinado a pensar em metas, a colocar um número no papel, a dizer: quero emagrecer 5 quilos e quero ler 12 livros no ano, quero acordar cedo todos os dias. Mas talvez esse seja o maior erro. Metas são resultados futuros. Sistemas são ações presentes. E no mundo real, o que molda sua vida não é aquilo que você deseja alcançar, é aquilo que você repete em silêncio. A verdade que ninguém gosta de ouvir é simples. Você não se torna saudável porque disse que queria. Você se torna saudável porque construiu um ambiente, um horário, um sistema que te puxa para esse estilo de vida mesmo nos dias ruins. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas com metas mais ousadas. São aquelas com sistemas mais consistentes. E aqui entra a chave da virada. Quando você foca em metas, cada pequeno deslize parece um fracasso. Você começa a correr 3 vezes na semana, mas aí perde um dia e sente que tudo desmoronou, porque o foco era o número, não o processo. Já o sistema é diferente. Ele não julga, ele acolhe o fluxo da vida. Ele entende que constância não é perfeição. Constância é retorno rápido ao caminho. Pense como um agricultor. Ele não acorda todos os dias obcecado com o tamanho da colheita. Ele acorda e rega. Ele cuida do solo. Ele protege a semente, dia após dia, mesmo sem ver o resultado imediato. Esse é o poder do sistema. Ele transforma a disciplina em algo gentil. Em vez de cobrança, ele oferece estrutura. Agora respira fundo e responde: você já fracassou em uma meta? Ou você apenas nunca construiu um sistema que a sustentasse? O sistema é o trilho. A meta é o destino. Mas sem trilho, o trem não sai do lugar. Quer começar um hábito de exercícios? Esqueça a meta de perder 10 quilos. Crie um sistema de 5 minutos de movimento ao acordar, todos os dias, mesmo nos ruins. Quer melhorar sua alimentação? Esqueça a meta de fazer dieta perfeita por 30 dias. Crie um sistema de organizar a geladeira uma vez por semana.
de preparar 2 marmitas saudáveis por vez, de beber um copo d'água antes de qualquer refeição. Quer dormir melhor? Esqueça o ideal de dormir 8 horas toda noite. Crie um sistema de desligar telas 30 minutos antes de deitar, de ler 3 páginas de um livro com luz amarela, de ouvir um som que acalme o corpo e não estimule a mente. É assim que os verdadeiros hábitos nascem, de sistemas simples que se encaixam na sua vida real. E sabe o mais incrível? Com o tempo, o próprio sistema gera motivação, porque ele constrói pequenas vitórias diárias, e o cérebro adora a recompensa. Você começa a sentir orgulho, começa a confiar mais em si, e esse sentimento se torna o combustível para continuar. Agora um alerta. Se o seu sistema é pesado, complexo e cheio de exigências, ele não é sustentável. E o que não é sustentável não é hábito, é esforço de curto prazo. Comece com o mínimo viável, uma única ação que você pode repetir mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo num dia ruim. Lembre-se, não é o tamanho da ação, é a frequência com que ela acontece. A repetição silenciosa constrói raízes profundas. No próximo capítulo, vamos fortalecer o músculo da mudança que quase ninguém treina. Porque existe um hábito que antecede todos os outros. E quando você aprender a cultivá-lo, tudo vai parecer mais leve. Você já percebeu como a maioria dos seus hábitos acontece sem que você perceba? É como se uma parte sua acordasse antes de você e decidisse tudo por instinto. O que comer, o que evitar, quando levantar, quando parar. E quando você se dá conta, já fez escolhas que não queria repetir. De novo. Mas e se eu te dissesse que existe um espaço, quase invisível, entre o impulso e a ação? Um lugar minúsculo onde tudo pode mudar. E que esse lugar só se revela para quem aprende a se escutar. Se escutar não é pensar mais, é pensar melhor. É perceber o movimento interno antes dele te dominar. É desenvolver a atenção como um músculo. Quando você sente vontade de comer algo que sabe que vai te fazer mal, quando pensa em pular o treino mesmo sabendo que precisa se mover, quando vai abrir as redes sociais só por ansiedade, existe sempre um segundo, um microsegundo, onde a sua consciência pode entrar. Esse segundo é o início da liberdade. Mas para ativar esse espaço, você precisa praticar o hábito de se escutar. Sem julgamento, sem pressa, apenas observando. Repare, os impulsos não são o problema. O problema é agir neles sem perceber que são impulsos. É viver no modo automático. A mente ama automatismos, mas o corpo paga caro por eles. Então aqui vai um exercício que pode transformar seus dias. Quando perceber um impulso, qualquer um, pare. Respire fundo por 5 segundos e diga para si mesmo em voz baixa ou mentalmente: eu estou percebendo isso, mas posso escolher diferente. Parece simples, mas é poderoso. Essa frase desacelera o piloto automático. Ela cria um segundo de presença. E esse segundo é suficiente para você recuperar o controle. Com o tempo, você começa a se escutar com mais clareza. Percebe os gatilhos antes de ser arrastado por eles. Entende que a ansiedade pede comida, mas o corpo quer acolhimento. Entende que o cansaço quer distração, mas a alma pede repouso. Você passa a escutar o que está por trás do desejo. E aí sim, começa a reescrever o hábito. A maioria das recaídas não acontece por falta de disciplina, mas por excesso de ruído mental. Você está tão ocupado, tão distraído, tão acelerado, que não percebe quando sai do caminho. Quando vê, já escorregou. Mas se você treinar o hábito de se escutar, tudo muda. Você cria um radar, um espaço seguro entre estímulo e resposta. E nesse espaço nasce a sua versão mais consciente. É aqui que a verdadeira mudança se constrói. Não no esforço brutal,
mas na presença gentil. A disciplina sem escuta vira castigo. A escuta sem disciplina vira teoria. Mas quando você une as duas, escuta e ação, você constrói hábitos que respeitam quem você é e fortalecem quem você quer se tornar. Agora um convite. Escolha um momento do seu dia para esse exercício. Pode ser antes de uma refeição, ao acordar ou antes de dormir. Respire, observe, escolha com intenção. E se errar, não se culpe. Se escute com compaixão, porque cada vez que você se percebe, você se aproxima da sua verdade. No próximo capítulo, vamos unir tudo o que construímos até aqui em uma conclusão íntima e poderosa. Um chamado direto ao seu processo de transformação e a decisão que só você pode tomar. Você não está quebrado, não é preguiçoso, nem alguém incapaz de mudar. O que talvez tenha te faltado até agora não foi mais esforço, foi mais clareza e talvez mais verdade, porque hábitos saudáveis não nascem da vergonha, nascem da reconciliação com quem você já é e com quem você ainda pode se tornar. A ideia de que mudar exige sofrimento constante criou uma geração que tenta se punir para melhorar. Mas disciplina não é punição. É um ato de amor. É um gesto de aliança com o futuro que você quer viver. E é aí que mora o segredo. Você não precisa mudar tudo. Você só precisa mudar uma coisa: a maneira como você se enxerga quando acorda. Você não acorda e começa o dia do zero. Você continua uma narrativa. E cada escolha, cada microação, cada sim ou não, reforça essa história. Então hoje, ao terminar esse vídeo, escolha uma única coisa, uma, pequena, simples. Pode ser beber um copo de água ao acordar, dar uma volta de 5 minutos ao sol, silenciar as notificações por 1 hora, respirar antes de reagir. E não escolha isso como quem entra em uma obrigação. Escolha como quem diz: hoje eu cuido de mim com presença. Repita isso por 7 dias. Não para mudar sua vida inteira, mas para provar a si mesmo que você é capaz de sustentar o que começa. Não por força, mas por intenção. Você pode não controlar tudo ao seu redor, mas pode construir um abrigo interno onde disciplina e gentileza coexistem, onde propósito e prática se encontram, onde sua rotina não te suga, mas te fortalece. E se em algum momento você cair, lembre disso. Você não voltou ao início, você voltou ao caminho. E isso faz toda a diferença. Agora, pare um instante. Feche os olhos se quiser. E imagine como seria a sua vida se os seus hábitos fossem aliados. Se cada manhã começasse com uma escolha alinhada ao seu propósito. Se você deixasse de sobreviver e começasse, de fato, a viver com intenção. Não é uma utopia, é um hábito de cada vez. É um voto silencioso com sua melhor versão. Você está a uma decisão consciente de distância de uma vida mais leve, mais estável, mais sua. E ninguém pode dar esse passo por você. Mas se esse vídeo te lembrou disso, se te trouxe de volta ao centro, então você já começou. Já está diferente. Porque agora você sabe que pode escolher. E essa consciência ninguém te tira. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está nessa jornada. Porque a transformação que começa em você pode acender outros ao redor. Até o próximo vídeo e até o próximo passo da sua evolução.